esse João 4:42 está errado. Eu sabia agora, só não vou falar. Não é uma frase vai caber de João 42. Mas no próximo slide a gente corrige isso. É interessante porque eu gosto de fazer os slides e gosto de sempre começar com a imagem, porque senão me perco. Gente que não acerta da cabeça, se não tiver slide para guiar, termina se perdendo. Eu não consigo pegar o tema e ir até o final se eu não tiver os slides. E é muito interessante, assim, para mim é bem interessante, se não me dá o tema mais de um mês de antecedência. E eu não sento para fazer o tema, porque se eu sentar para fazer, eu sei que eu vou mudar todo dia. Todo dia que eu estiver dirigindo, quando chegar em casa, eu vou mudar. Então, eu não faço. Eu faço geralmente na quinta ou na sexta. Eu fiz na sexta, ontem, pela manhã. E hoje, pela manhã, quando eu fui estudar, eu já modifiquei um monte de coisa. Porque você começa a pensar, você está ali naquele momento, você pensa e depois vem uma ideia e tal. E a primeira coisa que me chamou a atenção nessa frase específica, assim, não me deu o capítulo todo do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo todo não, os tópicos, mas eu não vou ficar preso no Evangelho. Depois você lê o Evangelho. A primeira coisa que me chamou a atenção é que eu vou procurar uma imagem para iniciar os slides. Você não acha imagem do Cristo com criança. É sempre aquela coisa infantil, sabe? Um monte de criancinha branca, bonitinha, dos olhos azuis, de cabelo tal, com Cristo. Eu achei essa imagem tão fantástica. Esse menino que está vindo do lado com a cara, ele me representa. Uma cara debochada assim mesmo, meio azeda, de um menino. Menino é assim, não é? Cara, você olha a cara desse menino, tem cara de menino danado. Você imagina a cena, vai começar a trabalhar. Na verdade, o texto está em Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. É outra coisa interessante, é que esse texto só está em João Marcos. Então já chama a atenção, por que Mateus não copiou? Porque Lucas não copiou. João, obviamente, a gente compreende, porque João geralmente ele escreve o que os outros não escreveram. Então, se alguém escreveu, João evita escrever. Mas Mateus e Lucas têm um evangelho mais denso. E aí é bem interessante, há uma discussão muito grande lá entre os estudiosos, quem escreveu primeiro. Na minha humilde opinião, eu acho que é Mateus. Acho que o primeiro evangelho é o evangelho de Mateus. E o último é o de João. E esses dois, dos 4 evangelistas aceitos pela igreja, são os únicos que foram discípulos de Jesus. Então, Mateus bebe na fonte direta, né? Mateus não tem intermediário. Mateus conviveu com Cristo. Mateus é o mesmo Levi, é o publicano que está lá sentado, e Jesus disse: levanta, vem e siga-me, e segue. Então, Mateus é um personagem que conviveu, que testemunhou. O que Mateus escreve é aquilo que ele viu. Ah, por que você está falando isso? Porque se eu, Sival, Gilvan, Robson, Suzy, seja lá quem for, assistir uma cena, não vamos descrever da mesma forma. Se Gilvan, Sival e eu descrevermos da mesma forma, pode ter certeza que nós combinamos. Algo vai chamar mais a atenção de Gilvan, algo vai chamar mais a atenção de Sival. Tanto que se você der o texto aos 3 para comentário, vão ser 3 comentários distintos. Sival vai ver coisa que eu não vi, eu vou ver coisa que Gilvan não viu, e o Gilvan vai ver coisas. Até porque Gilvan tem a ver filosófica, ele tem a ver religiosa, eu sou o que vai para tudo quanto é canto. Então, a gente tem visões diferentes. Quando você pega Mateus, você está dizendo que foi Mateus o primeiro? Porque se a gente for pegar por base os Atos dos Apóstolos, e quem quiser tomar também Paulo e Estevão como referência, quando se começa as pregações, quando se começa a fundar igrejas, não havia documento nenhum. Marcos não tinha escrito nada até então. Marcos sequer ainda tinha ganhado a dimensão que ele ganharia no futuro. João Marcos ele começa como discípulo de Paulo e Barnabé. Ele é sobrinho de Barnabé. Quando Paulo e Barnabé começam a fundar as igrejas, ele vai com os dois, só que ele não aguenta
O rojão de Paulo, ele não aguenta a luta, pedrada, paulada, passar fome, andar no mato, dormir no relento. Ele diz, olha, está pesado. Aí Paulo disse, volte para casa. Vai ficar taludinho. Quando você ficar taludinho, você volta e acompanha a gente. Tanto é que na segunda viagem, na segunda missão para fundar a igreja, quando Barnabé disse a Paulo, olha, eu vou trazer João Marcos. Paulo disse, não. Ele ainda não está preparado para passar pelo aquilo que nós vamos passar outra vez. De tomar chibatada, de tomar pedrada, de ser perseguido. Ele ainda está muito novo. Aí Barnabé disse, então, como é que fica? Aí Paulo disse, ó, você leva ele e volta para as igrejas que já estão fundadas, que é uma viagem mais tranquila, ele já consegue acompanhar, e eu vou com Tito e Lucas em outra direção. E aí a separação. Tempos depois, João Marcos vai seguir Pedro, se torna um discípulo de Simão Pedro. E aí a gente entende porque talvez só João Marcos traga essa história. Ele tem ouvido do próprio Pedro, que é uma peculiaridade que é típica de Pedro. Então, talvez por esse fato, só João Marcos traga essa coisa. Isso também é interessante, porque chama atenção para a gente que muitas das coisas que aconteceram, muitas das falas do Cristo, não foram registradas. Talvez não tenham compreendido que naquele momento era uma lição, porque isso é algo corriqueiro, simples, que vai acontecer, mas que por trás é uma lição profunda, né? Então, apresentaram o texto de João Marcos. Então, apresentaram-lhe algumas crianças para que eles as tocassem. E como seus discípulos repelissem, repreendessem com palavras rudes aqueles que apresentavam, eu botei esse letra garrafal, porque geralmente quem faz a leitura que Jesus repreendeu as crianças. Jesus não repreende as crianças, ou os discípulos, no caso. Né? Os discípulos não repreendem as crianças. Volta, sai daqui, menino perturbado, absurdo, orelhudo e tal. Ele briga com as mães, né? Com os pais, com os avós, seja lá. Isso aqui, eu tive duas lembranças, uma de queimadas. Queimadas eu lembro que do outro lado do rio tem uma outra sede do centro. É como se o centro de queimadas tivesse uma sede na periferia. Como o interior é perto, mas do outro lado do rio, para quem vai andando, 2 quilômetros, 3 é longe. E aí tem um serão evangélico todo sábado. Eles levam uma média de 10 farnéis para distribuir para as mães e levam 3 panelas de sopa, de sopa não, de mingau, arroz doce, mungunzá, enfim. E aí enche de menino. E os meninos querem mingau, não estão indo para lá para ouvir o evangelho. Aí colocam uma esteira enorme no escurecendo. Na época ainda não tinham construído as salas de evangelização, então os guris ficavam no salão, perturbando, esperando o mingau. E aí um dia, um discípulo desse, tipo assim, Magnólio, de quem é esse menino aí que está perturbando? Rapaz, levantou uma senhora. Em 2 segundos, ela já pegou o menino pelo pé, levantou, tirou a sandália. Aí ninguém tem tempo de reagir. Eu lembrei dessa cena. Você imagina, o Cristo está pregando, deixa eu terminar de ver o texto. Jesus ficou com desgosto, indignou-se, irritou-se. Isso são diversas traduções que traz, que Jesus se desgostou, irritou e tal. Ele disse, deixai a mim os pequeninos, não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Aí está o grande ensinamento de um momento corriqueiro da vida diária de um grupo de mestres, discípulos e seguidores. Em verdade vos digo, todo aquele que não recebeu o reino dos céus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Quem, diante de um mestre como Cristo, não vai querer que ele abençoe seu filho? Se a gente vê hoje no dia a dia, os indivíduos levam lá para o padre, o doutrinador, por orador espírita, e não está nem a 1% do Cristo. Ô, padre, eu penso aqui, padre, eu não.
Imagina o Cristo. Então, é perfeitamente normal que as mães, os pais, os avós queiram que o Cristo abençoe seu filho, toque no seu filho. Aí você imagine, é multidão. Não eram 10, 15, 20 que seguia Cristo, é multidão. A multidão indo para cima do Cristo para que abençoe os filhos. Aí tem Magnólia no bolo, tem Giovana no bolo. Para organizar, é óbvio que Magnólia vai gritar. Ei, volte para o seu lugar, sente. Para onde é que vocês estão? É óbvio que vai ter um Simão Pedro. Se você não tiver um Simão Pedro no grupo, não funciona. O grupo precisa de indivíduos que organizem. Ela gritou lá, que discipline, que organize, que discipline, que... E nesse grupo tinha Simão, tinha Pedro. E sabe por quê? João Marcos foi o único dos evangelistas que imortalizou tal episódio. Então, Marcos ouviu de Pedro, com certeza. Pedro deve ter dito, deve ter contado essa história. E Marcos percebeu a grande lição no fato corriqueiro do dia a dia. Você imagina quantas vezes o Cristo não parou para pegar e a multidão foi para cima dele. Como a mulher morroísa, se eu tocar na veste dele, eu serei curado. Ao ponto dele dizer ao leproso, olhe, vá, e não diga nada a ninguém. Vá no templo, se apresente aos sacerdotes. Só que o leproso tinha língua grande e saiu contando a todo mundo, ao ponto de Jesus não conseguir mais entrar na cidade. E aí precisar ficar aos arredores. E quando ele consegue entrar escondido, descobre que ele está lá, cercam a casa, e para levar o paralítico tem que destelhar e descer pelo teto. Quer dizer, nem pelo teto os indivíduos respeitavam, destelha a casa e desce o paralítico. Então, você imagina essa cena de todo mundo querendo que ele toque. Sem dúvida alguma, deve ter sido uma cena cheia de movimento. Marcos, certamente, ouviu a narração do ocorrido no diálogo com Pedro, principal responsável, na minha opinião, pela indignação do Cristo. Eu acho que Pedro foi o que barrou. Disse, para, chega. Só que ali tem uma coisa que é bem interessante. Natural que as mães judias desejassem que um grande rabino abençoasse seus filhos. Ninguém aqui ia querer ficar de fora. Né? O engraçado, aí eu pego queimada de novo, o pessoal vai distribuir farnel, ficha, para pegar o farnel de Natal. É um farnel substancioso. E aí fui eu, Ricardo e João Sérgio. Aí eu disse, não, a gente estava na farmácia com o Serapião. Aí ele disse, não, me dê a ficha que a gente vai lá do outro lado do rio, na Rua da Bomba, e distribui a ficha. Eu disse, deixa a ficha aqui com o Serapião. Ele conhece o pessoal na farmácia, ele distribui. Não, mas vamos dar. Eu digo, olha, eu vou lhe acompanhar. Mas quando começar a confusão, você é o primeiro a correr. Porque não vai dar certo. Aí tá, você deixa comigo, deixa comigo. Aí ele foi. Quando ele chegou, parou no primeiro lugar, que entregou a ficha, aí a pessoa disse assim, me deu uma ficha. Aí você dá, você conhecia. Agora me deu para minha cunhada, para minha sogra, para meu irmão, para meu... E aí é para cima dele e começa. Então, não tem como você evitar isso. Jesus está lá, o que é que vai acontecer? A multidão quer que toque. Você quer que toque, você quer que toque no seu filho, no outro filho, no outro filho, no outro filho. Mas o que é que estava acontecendo ali? Pedro, à frente de todos, se preocupa com a disciplina da multidão. Aquela invasão de crianças, com toda certeza, acompanhada pelas mães e avós, provocando desordem e tensão, porque Jesus já estava a caminho da cruz. Já havia toda uma tensão no ambiente. Então, já queriam pegá-lo para crucificar. Os fariseus já estavam atrás, os saduceus já estavam atrás, Roma já estava de olho. Então, é muito natural que alguém como Pedro, na tarefa de Pedro, tivesse essa preocupação com o tumulto. Então, a gente viu um contexto bem interessante de tensão, de preocupação, e, ao mesmo tempo, de bênção, de busca por aquele rabi que curava.
Os discípulos não eram hostis ou amargos. A gente fica com essa impressão de que Pedro era hostil. Pedro não era hostil. Pedro estava numa tarefa. A tarefa de Magnólia, só Magnólia pode desempenhar. Se você coloca outra pessoa que não tem um curso de Magnólia, não vai funcionar. Se você diz assim, Magnólia, não passa ninguém no portão sem um cartão. Não vai passar ninguém. Mas se você botar outro, botar Salivalda é boazinha, vai ficar com pena, e aí vai passar. Então você tem que botar Magnólia para determinadas tarefas. Então, determinada tarefa, determinada indivíduo, era a tarefa de Pedro. Mas Pedro é hostil. Não, Pedro não é hostil. Pedro consegue cumprir uma tarefa que Simão não consegue. Não mande Simão brigar, que ele não vai brigar. Ele vai dialogar. Mas Simão é muito... É da natureza de Simão dialogar com o povo. Você quer briga? Ali não está aqui, mas vou falar o nome dela. Notaria. Você chega e diz, resolve ali. E resolve. Porque é da natureza de Deus. Ele é hostil? Não. Lia tem um posicionamento firme, da natureza de Lia. Mas eu acho, não é o estilo. É a forma firme de tomar uma decisão. Eles não entendiam completamente o que estava acontecendo, mas sentia claramente a tragédia que esperava e podia sentir a pressão do momento. Eles não queriam que Jesus fosse incomodado. E é nesse momento que vem a indignação, que seja ela chame como quiserem, quando a gente fala de Cristo, indignação. Simplesmente o Cristo interviu. Não, para aí, calma. Está tudo sob controle. Eu sou Jesus. Eu sou o Cristo. Fica seriamente aborrecido. Isso é um comentário que tem a narrativa. Não acho que o Cristo tenha ficado seriamente aborrecido. Pode ter sido decisivo. Não, para. Da mesma forma como foi no tempo do chicote virando as mesas, da mesma forma como chamou Herodes de raposa, da mesma forma como chama os fariseus de porca, da mesma forma como narra os 7 reais. Com veemência, com autoridade. Então, querendo afastar os convidados privilegiados do seu reino, estão querendo afastar os convidados privilegiados do seu reino, privá-los das bênçãos de um Cristo. E então põe as coisas no seu devido lugar. Reivindicou-nos os direitos de estar junto a Ele, de buscá-lo diretamente, sem intermediações. Que fique bem claro, deixe vir a mim as criancinhas. Os discípulos não querem embaraço nenhum. Simplesmente deixaram que as crianças fossem até a ele. Tornou símbolo daqueles que alcançariam o seu reino. Se não convertermos e nos tornarmos como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E aí vem a missão, em outro momento. Para você entrar no reino dos céus, você tem que tornar-se como crianças. A infância é o máximo da maturidade. O reino de Deus pertence aos que são como elas, a ascendência do Cristo. O reino de Deus, o reino dos céus, o reino pertence a quem são como crianças. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Outra sentença. Você só entrará no reino dos céus se você o receber. Repare que o verbo é você receber. Entrará nele. O pensamento do Cristo oscila como o ritmo de um pêndulo entre 2 extremos. Em cada um desses extremos encontra-se a imagem de um rei. Em uma imagem reivindica a outra. O reino como lugar, como espaço físico, ao qual todos somos chamados. E o reino que chega até nós como oferta que podemos aceitar ou recusar. Aí a gente vai para o filho pródigo. Como o filho pródigo, lá na parábola do filho pródigo, somos autores de uma rejeição cruel ao lar. Quem sai do lar é o filho pródigo. Dê minha parte, tome, eu vou embora, vá. A opção dele, eu quero minha parte, que ele nem tinha direito.
Ah, você acha que tem direito? Eu te dou. Ah, eu vou para o mundo. Vá. Deixa a casa espiritual. Quando nós temos essa atitude, nós deixamos a casa espiritual, nós abandonamos o reino e cá em si somos convidados a retornar. Você pode aceitar ou não aceitar. Novamente, a decisão é sua. Ninguém vai dizer, volte. Você cai em si, se cai em si, e aí você faz a opção. Olha, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, acho que eu posso voltar, vou ser bem recebido. A casa espiritual é o centro do ser, onde se ouve a voz divina, onde o divino se faz presente. Mas é você que tem que fazer o movimento. É você que tem que aceitar o convite. Deixar a casa do Pai, deixar o reino, é, portanto, muito mais do que um acontecimento histórico limitado a tempo e espaço. Ele não largou a fazenda, a propriedade do Pai. Não é isso que Jesus está contando na parábola do filho pródigo. É negar a realidade espiritual que pertence a Deus com todo o meu ser. Que Deus me ampara num eterno abraço, que sou realmente moldado nas palmas das mãos de Deus, escondido nas suas sombras. Quando a gente faz esse movimento de sair da casa, de sair do reino, a gente rompe com o divino. O divino não rompe com a gente, mas a gente acha que rompe, tanto que ele disse, vá, quer ir? Vá. E quantas vezes você pedir para ir, você vai, porque ele tem a certeza absoluta que um dia você vai retornar sem descalço, nu, despenteado, vestido, azul, branco, marrom, você vai voltar, tenho certeza que o divino sabe que você vai voltar. E como ele não tem tempo, o tempo só existe sobre referencial, Deus não tem referencial, Deus é. Então, ele aguarda. Deixar o reino significa ignorar a verdade que Deus me moldou em segredo, ter sido na terra mais profunda. Deixar a casa é viver como se eu ainda não possuísse um lar e procurasse muita distância para encontrá-lo. E o acesso ao reino fica na dependência da acolhida que dermos ao reino que vem a nós. Ora, a acolhida certa consiste em recebê-lo como uma criança. O convite é feito, você tem que optar. Mas não de qualquer forma que você vai optar. Tanto é que o filho mais velho estava dentro do reino, em casa, o filho pródigo saiu, o filho velho permaneceu, ele não estava no reino, não conseguia se alegrar da volta do mais novo, não conseguiu se alegrar com a alegria do pai. Bate na porta e questiona, o que é isso? Esse aí que saiu, gastou tudo, tal, volta e você dá uma festa, eu que sempre estive aqui, você nunca matou nem um bezerrinho para mim, nem um borreguinho, ainda faz a reclamação, apresenta a lista de insatisfação, e diz que estava lá, que trabalhou, que sempre estava com ele, nunca abandonou, e aí cobra. Disse, meu filho, a casa é sua. Ou seja, ele dentro da casa nunca tinha entrado. Ele, achando que estava dentro do reino, nunca penetrou, nunca percebeu e não enxergou naquele momento a alegria do Pai. Mas o que significa como uma criança? Não há, por acaso, oposição entre a exigência de uma fé adulta e a necessidade de receber o reino como uma criança? Todo mundo aqui tem a fé adulta. E por que não recebe o reino como uma criança? Jesus disse, se não vos converterdes e não vos fizerdes como uma criança, não entrarei no reino dos céus. Não se trata de permanecer criança, mas de converter-se, tornar-se criança. São coisas distintas. O que supõe uma conquista, um progresso, não uma paralisação ou uma regressão. Jesus não está falando de infantilidade espiritual. O máximo da maturidade consiste precisamente no vir a ser como uma criança. Podemos dizer verdadeiramente que somos adultos quando conseguimos adquirir o espírito da infância. Você só se torna um adulto quando você tiver o espírito da criança, vazio,
sem discriminação, sem preferência. Como as crianças, não é sinônimo de infantilismo. Não autoriza as criancistas. Cristãos que não sabem manter-se em pé sem as ondas de uma exasperada direção espiritual, que apelam sempre para a autoridade em busca de proteção, que consideram a obediência como uma renúncia da própria responsabilidade, que se consideram dispensados de decisões próprias e, o que é mais grave, das consequências dessa mesma decisão. Isso é infantilidade. Isso não é maturidade espiritual. Isso não é compreensão do reino. O infantilismo é um ridículo sucedâneo do espírito da infância. E, como sempre acontece, o sucedâneo representa o mais temível dos inimigos para o produto genuíno. Como crianças quer dizer, precisamente, receber o reino com singela simplicidade. A simplicidade de uma criança. A confiança sem restrições. A criança confia. Quando ela confia, ela pula da mesa nos seus braços, porque sabe que não vai se arrebentar no chão. Total abandono. Ímpeto generoso. Os adultos, ao contrário, são carregados de complicações, de pretensões, de restrições mentais, de compromisso declarado. O adulto defende-se do reino, ao invés de recebê-lo, porque ele já se considera realizado, ele já se considera adulto, ele já se considera como jovem, o irmão mais velho. Eu estou no reino, eu nunca saí daqui, eu te fiz tudo. Tá. Os adultos incapazes de seguir o pequeno caminho da infância pretendem apresentar a Deus um programa já pronto. Nós apresentamos a Deus o nosso programa. Programa pronto, articulado em todos os seus detalhes. E gostaria que Deus apenas se limitasse a subscritá-lo, né? Dar um ok, carimbar, perfeito. Deus não saberia como inserir na sua espessura, naquele programa, uma proposta nova. Uma proposta que sabe modificasse, segundo lhe é peculiar, tudo completamente. Construir uma coraça onde não se encontra, uma fresta por onde Deus possa fazer penetrar um germe de novidade. E a tudo isso, nós adultos chamamos de quê? Experiência, vivência da vida, nós já estamos prontos. A criança é o agora, é o presente, é o que aparecer. Simplesmente o segundo que está na mão dela que ela vive. Consideram a religião como a soma de seus esforços para chegar até Deus. Sacrifício, boas obras são para eles outros degraus daquela sua escada. E por ela vão subindo com grande esforço, certo de atingir o todo. Esse é o pensamento do adulto. Um degrau a cada dia, fazendo, tal. Não percebe que a religião, ao invés, significa esforçar-se por permitir que Deus chegue até nós. A gente não vai chegar a Deus. É a misericórdia que vem até nós. Você tem que se fazer tal para ser notado por Ele, para que Ele lhe alcance. Esse é o diferencial. Não é você que vai chegar até Deus. Você vai fazer com que Ele perceba. Você ama tanto. Sua saudade é tão indizível. Sua necessidade de estar com Ele é tão grande que Ele vem ao encontro. Não é a criança que vai sair do berço, pular e vai até o pai. O pai vai até ele, a mãe vai até ele. Não percebe que a religião, ao invés, significa esforçar-se por permitir que Deus chegue até nós. Entendamos-nos bem. Não se trata de quietismo, mas de trabalho para eliminar os obstáculos. Não somos nós que devemos chegar até Deus. É Deus que quer chegar até nós, pelo menos não o atrapalhemos. Pelo menos isso, não crie obstáculo para ele chegar até você. Cumpra pelo menos o seu dever, seja como estalajadeiro. A gente não consegue nem ser como estalajadeiro. Imagine ser como samaritano. A gente prefere ser como sacerdote, que passa, vê o homem caído, segue adiante, como levita, doutor da lei, como livro, estuda evangelho, sabe o livro dos médicos, livro dos espíritos, na questão tal do livro dos espíritos, Kardec diz, os espíritos respondem. A gente como levita, como sacerdote. Longe de ser samaritano.
Mas pelo menos seja como estalajadeiro, esteja lá na estalagem, cumpra seu dever para que o plano possa funcionar. E Deus chega até nós. Não somos nós que construímos santidades com as nossas mãos. Temos que deixar que Ele os faça. Por isso é urgente, indispensável mesmo o retorno às fontes, ao renascimento, precisamente o retorno à infância. Somente ali é o lugar que eu me encontro com Deus. Somente ali Deus reconhece em sua própria imagem. Aí você pensa assim, vês o que és? Eu estou para todo mundo. Vou correr. Veja-os que é a advertência do Cristo para acolher o reino como criança situa-nos logo após o conselho de vida virginal e diante da pobreza. Aquele discurso lá do divórcio, tal, da vida casa, e com o jovem rico. A vida virginal e a pobreza se apresentam como condições privilegiadas para ver Deus. O como crianças constituem uma condição indispensável para ingressar no reino. Vai, vende o que possui, diz Jesus ao jovem rico. Vai, vende o que és. Vende tuas complicações intelectualistas, tuas estruturas mentais, teus compromissos, teu bom senso, tua prudência, tuas hesitações, tuas experiências. Vende teu cristianismo que foi fabricado. Vende o que você é e reencontrarás a infância. Se desnude. Somente voltando a ser como criança poderá fazer com que te sejam perdoados os teus cabelos brancos. No caso de Gilvan, os cabelos brancos e os cabelos que se foram. Óbvio também. Os apóstolos discutiam a respeito das tabelas de procedência e faziam questão de promoção. A gente vê isso constante. E que eu ganho porque larguei isso, porque larguei aquilo. E quem vai ser o maior? E isso, e aquilo. E a gente vive na mesma coisa. Achando que deu passe, porque veio aqui na frente falar, porque ele falou sempre, tem direito a alguma coisa. Não é porque eu trabalho na média que eu tenho não sei quantos farnés, eu tenho não sei quantos. Graças a Deus que está aqui trabalhando, não está pensando besteira em casa e fazendo bobagem pela rua. Ainda está devendo porque está aqui, porque foi acolhido e teve a oportunidade de trabalhar. Não pense que você está tendo nenhum lucro por conta disso, não. Está aumentando o déficit. Então, compra direitinho e agradeça. A única promoção válida aos olhos de Jesus é aquela rumo à infância. Estreitando os braços, abençoado, impondo-lhe as mãos, é uma cena que não deve ser estragada em sua beleza. Eu gosto desse guri do canto. Ele tem a cara debochada. E Jesus nos abençoe hoje.